enviou seu Filho ao mundo através de uma promessa. Gênesis 3, versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, imediatamente após o pecado, Deus faz uma promessa, né? Que enviaria uma mulher e a descendência dessa mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Quem que é essa serpente? Foi Satanás, que veio tentar o homem e afastar o homem da presença de Deus. Né? Então, Satanás conseguiu isso, ele tentou o homem cedeu à tentação e o pecado entrou na história da humanidade e junto com o pecado a consequência que é a morte e é o sofrimento. Né? Mas a palavra de Deus ela faz uma promessa maravilhosa, ou seja, não só que viria uma mulher, essa mulher que é Maria, e que viria a sua descendência que é Jesus, mas também faz uma promessa em que ela ferirá a cabeça de Satanás e Satanás ferirá o calcanhar, ou seja, nós estamos aí diante de uma batalha em que existem dois tipos de ferimento, um na cabeça e outro no calcanhar. Satanás será ferido na cabeça, ou seja, a sede da inteligência é um órgão assim muito importante em que quando acontece um ferimento, é o ferimento de morte, ou seja, a palavra de Deus nos afirma que nesse momento a descendência da mulher, que é Jesus, vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, será uma vitória. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que a palavra diz ferirás o calcanhar, ou seja, ainda Satanás vai conseguir tentar muitas pessoas e muitas pessoas cairão em pecado. Então nós estamos vendo, meu irmão, minha irmã, essa batalha que ocorre em toda a Sagrada Escritura. Mas o que nós temos aqui é a certeza de uma vitória, a certeza de uma batalha e a certeza de uma vitória. Muito bem, essa promessa ela precisaria se realizar, né? Ou seja, essa criança, essa mulher precisaria vir e dessa mulher precisaria nascer o seu descendente, que é Jesus. Para essa história da salvação, eu peço que você abra em Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Então nós estamos aí no momento da vocação de Abraão, ou seja, o momento histórico da Sagrada Salvação em que o mundo havia um grande politeísmo, os homens acreditavam em vários deuses, estavam completamente perdidos, não conheciam um Deus único, mas Deus procura um homem, e ali faz um chamado a esse homem, e Abraão responde. Vocação de Abraão. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1. E o Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. E tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então é Deus que se aproxima de um homem para que essa promessa comece a se cumprir. Ele se aproxima de Abraão e faz um pedido para Abraão. Deixa tua terra, tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Nós temos um exemplo aí de um homem de fé. Ou seja, um homem que tem uma escuta de Deus, um homem que acredita em Deus, mas não basta na nossa vida apenas confiarmos em Deus. É necessário também que nós acreditarmos em Deus, mas nós confiemos também em Deus. Ou seja, Abraão larga tudo e vai atrás de uma promessa de Deus. Olha, deixa a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Então nós estamos diante primeiro de uma eleição de um homem. Ou seja, Deus está elegendo um homem para que essa promessa comece a se realizar. Mas Deus também deseja desse homem formar um povo. Então nós vamos ver a formação de um povo através de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, capítulo 13, de 17 e 23. Abra aí, por favor, Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 17 e 23. Então, se primeiro Deus escolhe um homem, desse homem ele deseja formar um povo. Atos dos Apóstolos 13,
versículo 17. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitavam na terra do Egito e onde os tirou com o poder do seu braço. Então, na evolução da história da salvação, nós estamos nesse momento aqui, dá uma olhadinha no seu gráfico, nesse momento verde, ou seja, aqui a história da salvação. Tudo azul, Deus estava em comunhão, o homem estava em comunhão com Deus, estava em comunhão com os outros homens e harmonia com a natureza. Entra a história da perdição, o homem se afasta de Deus e cria uma inimizade entre o seu próximo. A história da perdição. Estamos iniciando a história da salvação através da promessa, e essa história da salvação ela vai percorrer um tempo, né, até que ela se realize. Então, o que nós estamos fazendo agora? Conversando agora, o gráfico na parte verde, ou seja, o momento em que essa promessa vai se realizar. Deus faz um chamado para um homem, Abraão, e através desse homem vai formar um povo, para que através desse povo venha o cumprimento da promessa, que, ou seja, que é a descendência, o Filho de Deus viria ao mundo. Muito bem, versículo 23. De sua descendência, conforme a promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador, Jesus. Então nós estamos vivendo nesse tempo da promessa, ou seja, essa espera da vinda, da descendência dessa mulher, para que venha nos salvar a todos. Muito bem. Enquanto nós estamos nesse tempo da promessa, nós temos um momento em que Satanás, que ele é o acusador, nós estamos agora no momento 4, né? Eu peço que você abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Nós estamos no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Né? Então, no versículo 10, o que o livro do Apocalipse vai nos propor? Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, enquanto essa promessa de Deus ela não se realiza, o acusador está diante de Deus. Porque Satanás, nós vemos a ação dele no mundo de duas formas. Quando ele se aproxima do homem, ele se aproxima do homem para tentá-lo. Né? A partir do homem, quando o homem cede à tentação e cai no pecado, esse homem passa a ser um prisioneiro de Satanás. Né? Porque ele está sob o jugo do pecado. A partir desse momento que o homem cai no pecado, está sob o jugo do pecado, está sob o jugo da lei, imediatamente Satanás se afasta do homem e se aproxima de Deus. Como é que ele se aproxima de Deus? Ele se aproxima de Deus acusando o homem. Ele pecou, ele é propriedade minha, ele é meu escravo, ele está condenado. Então nós estamos diante, nesse momento, nós estamos diante de Satanás que acusa o homem. Mas olha, o que Satanás acusa o homem? Acusa o homem de pecar, né? Porque havia um mandamento no Antigo Testamento. Eu peço que você retorne lá para o livro de Gênesis. Vamos compreender isso, né? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Do que Satanás está acusando o homem? Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, morrerás indubitavelmente. Ou seja, o que a palavra de Deus está colocando aqui para nós? Que Deus, quando cria o homem, o colocou em um jardim do Éden, ou seja, num local paradisíaco, em que não havia sofrimento, não havia dor e não havia morte. Não havia o mal no mundo no momento em que Deus cria esse mundo. Mas como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem, por ser a imagem de Deus, ele tem a razão.
Ou seja, ele tem a inteligência, ele tem a vontade e ele tem a liberdade. Por que nós temos a inteligência? A inteligência é para conhecer Deus. Por que nós temos a vontade? A vontade para amá-lo. E a partir do momento que nós conhecemos a Deus e o amamos, nós o servimos. Então, quando que eu mostro para Deus que eu amo? Quando eu estou à disposição de servi-lo, de obedecê-lo. Então era necessário que tivéssemos um mandamento para que nós dessemos essa prova de amor. Obedecemos a Deus. Olha, este preceito, o que é o preceito? É um mandamento, né? No momento em que o mundo foi criado, havia apenas um mandamento, apenas uma ordem, apenas uma lei. Deu-lhes este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque do dia em que dele comerdes, morrerás indubitavelmente. Ou seja, não coma dessa árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Isso cabe apenas a Deus. Quem decide o que é bem e quem decide o que é mal é Deus. Cabe a nós, né, com o uso da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa liberdade, nos aproximarmos do bem e de nos afastarmos do mal. E quem decide o que é bem e quem decide o que é mal é Deus. Então nós temos aí um mandamento, nós temos uma lei. Mas não é só isso que nós temos aí, nós temos uma consequência se não obedecermos essa lei, o que vai acontecer na vida do homem. Ou seja, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Gente, que morte é essa, né? Não é só a morte física, mas é principalmente a morte espiritual. Porque Deus que é o doador da vida, Deus é aquele que nos dá a vida, Deus é aquele que nos mantém a vida. Se nós nos afastarmos de Deus, nós perdemos essa vida. Então, o primeiro problema é a morte espiritual. A morte não era no plano inicial de Deus, a morte não estava nesse plano, porque Deus recebeu o homem recebeu o dom da imortalidade. Mas nesse momento, quando o homem comete esse pecado, ele se afasta de Deus, não desobedece e imediatamente a morte entra na vida do homem. Então aqui novamente a palavra de Deus vem nos afirmar: o bem vem de Deus e o mal que existe no mundo é o mal do mau uso da liberdade, seja do mau uso da liberdade que os anjos tiveram, seja do mau uso da liberdade que os anjos tiveram, dos anjos e dos homens. Então, muito bem, meu irmão, eu peço que você abra em Gálatas, capítulo 4, versículo de 4 a 5. Nós vamos aí para o livro dos Gálatas, capítulo 4, de 4 a 5. Muito bem. O que a palavra de Deus vem colocar para cada um de nós, né? Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Muito bem. O que a palavra vem colocar para nós aqui? Quando chega a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o momento em que Deus vai fazer com que essa promessa se realize. Ou seja, o momento que nós estamos vivendo aqui é o momento em que o Filho de Deus vai ser enviado ao mundo para realizar essa promessa. O item 3 que vocês estão vendo aqui, né? Então, agora nós temos o quê? Nada mais do que uma repetição daquele versículo de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, que enviaria uma mulher e a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, o versículo de Gênesis 3,15 está dizendo que uma criança ia nascer do ventre de uma mulher, ou seja, um homem. Tá? Um homem vai nascer de uma mulher. Mas aqui nós temos algo muito interessante. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, ou seja, essa criança que irá nascer no ventre dessa mulher é o próprio Filho de Deus. Tá? Então a plenitude dos tempos nada mais é do que o momento da encarnação do Filho de Deus no mundo. Agora a palavra também vai colocar para nós que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Meus irmãos, por que Jesus vem ao mundo submetido a uma lei? Ou seja, é a essa lei de que o homem vive hoje na dor, no sofrimento e conhece a morte. Então Jesus vem ao mundo nessa condição de poder sofrer e poder morrer. Nós vamos compreender um pouquinho daqui para frente o porquê disso, né?
a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Então, o